Amém, igreja. Ai, gente. Quando eu recebi a mensagem no meu celular perguntando se eu teria esse dia disponível, eu confesso que meu coração parou por uns 2 segundos. E depois ele voltou a bater, gente. Mas, na verdade, a minha maior preocupação de estar aqui é porque eu reconheço a responsabilidade que há em estar aqui falando para a igreja. E meditando na palavra de Deus, em algumas palavras que Deus me deu e já falou para mim, quando nós recebemos uma tarefa que é cuidar das ovelhas dele, que é de falar para as ovelhas dele, se nós não fizermos isso com temor e com tremor, e se não fizermos o melhor que nós pudermos, mas com o coração voltado para Deus, isso vai ser cobrado de nós. Então, quando eu subo aqui, né, apesar de ter esse nervosismo e de saber, de temer pelo que eu vou falar, e de uma certa maneira, querer falar bem, eu temo para poder fazer o melhor para Deus e honrar a Deus. Amém? Então, eu gostaria de começar lendo a palavra em Provérbios 14, 15. Provérbios 14, 15. O simples dá crédito a tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Existe uma versão que eu tenho lá em casa, na minha Bíblia, King James, que fala assim: o incauto acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. Esse texto, esse provérbio, ele foi escrito por Salomão, né? E eu acho que a maior parte de vocês já devem ter ouvido falar que ele foi um rei de Israel e foi o homem mais sábio que existiu na face da terra. Segundo o texto bíblico, quando Deus ele concedeu sabedoria para Salomão, ele disse que em tempo algum anterior a ele houve um homem mais sábio, e em tempo depois dele não haveria pessoa mais sábia do que ele. E dentro desse conhecimento, dentro da sabedoria e do entendimento que Deus deu para ele, ele escreveu esse provérbio. E lendo aqui na minha versão, o incauto acredita em toda a informação que recebe, mas o homem prudente observa bem onde pisa. E para eu desenvolver a palavra, eu preciso falar com vocês o que significa essa palavra informação. O que ela significa? E aí, toda a palavra ela tem uma origem, né? Ela tem uma origem etimológica. O português, ele vem do latim. E aí, quando você tem uma palavra no português, né? Se você for saber de onde ela vem e estudar o significado dela, algumas vezes nós aprendemos um pouco mais sobre aquela palavra. E a palavra informar, ela vem do latim, da palavra informare, que significa dar forma. Então, toda a informação que nós recebemos, eu já lembro que isso já foi falado aqui, de uma maneira, o pastor Ângelo já falou algumas vezes aqui, quando nós recebemos uma informação e nós não avaliamos segundo o que está na palavra, isso começa a dar forma em nós. Por quê? Se nós somos formados, o nosso caráter, o nosso conhecimento e aquilo que a pessoa que nós somos, ele é formado a partir de informação. E a informação ela pode ser o quê? Pode ser um ensino, pode ser uma notícia, podem ser palavras que são ditas, conversas. Então, a informação ela é algo muito genérico, ela abrange tudo aquilo que nós ouvimos, tudo que nós vemos todos os dias. Então, guardem isso. E com base nisso, eu queria falar para vocês o seguinte: hoje, nós vivemos num mundo globalizado, num mundo onde nós temos acesso a tudo quanto é tipo de notícia. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é o seguinte: tomem cuidado com aquilo que vocês deixam entrar. Tomem cuidado com as informações que vocês recebem, porque ela tem a capacidade de nos influenciar. Vocês querem um exemplo disso? Hoje, se a gente ligar a nossa televisão e a gente poder e ver as notícias que passam, 80% das notícias elas são coisas ruins, né? E no Jornal Nacional, de preferência, parece que eles têm a preferência pelo Rio de Janeiro. O Brasil tem, 7 mil municípios, e o Rio de Janeiro parece que predomina o Jornal Nacional. Você vai para São Paulo, eles falam do Rio de Janeiro. Mas aí você liga a sua televisão e vê o quê? Violência. Pessoas estão sendo assassinadas, pessoas estão sendo roubadas, à torta e à direita. Você liga o seu WhatsApp, aí manda uma mensagem: tome cuidado, porque você, em tal lugar está tendo tiroteio. Aí você olha lá no seu Facebook, né? Tijuca Depressão. E aí eles informavam todas as notícias ruins.
E ela falou assim, você quer saber, eu vou parar disso, porque tá me deixando com medo. E essa é a questão, esse é o ponto. Quando a gente começa a absorver e pegar informações e a gente não começa e não controla aquilo que entra dentro de nós começamos a ser controlados pelo medo. Eu tenho uma tia, ela hoje tem uns 70 anos. Ela mora aqui no Rio, né? Ela não sai muito, ela é muito caseira, mas ela assiste muito jornal. E ela estava falando para mim, eu às vezes vou visitá-la, né? Aproveitar para comer um pouquinho a comida boa. E aí ela, em determinado momento da nossa conversa, ela começou a chorar, porque ela estava um pouco desesperada, porque ela estava com medo da situação que estava acontecendo no Rio. E aí, até onde eu sei, ela nunca foi assaltada, ela mora aqui no Rio, ela nunca foi assaltada, ela mora num bairro tranquilo, ela é uma pessoa que ela vive lá a vidinha dela e muito tranquila. Mas ela começou a ficar com medo. E outro detalhe, eu fiquei sabendo que ela estava com um pouco de síndrome do pânico. Aí, tudo por quê? Tudo porque absorveu as informações erradas e aquilo que não deveria trazer para dentro dela. O que acontece? Quando nós deixamos que informações ruins entrem dentro de nós, isso gera prisões dentro de nós. E aí começamos a viver presos àquilo. E eu vou usar a violência porque é o que está aqui. A violência. As pessoas começam a ter medo de sair das suas casas. As pessoas começam a ter medo de sair das suas casas para vir para a igreja. Isso começa a influenciar toda a sua vida à volta. Se vocês observarem, as igrejas e os cultos da manhã atualmente têm dado muito mais membros do que os cultos da noite. E pelo que a gente sabe aí, porque muita gente prefere não sair de casa porque são tomadas pelo medo. Então, o primeiro ponto, observem aquilo que vocês têm colocado para dentro, as informações, porque a Bíblia fala para a gente, para que a gente confie em Deus. A Bíblia fala para a gente, confie que Ele está cuidando de você, mas só que com base em notícias, você começa a se basear não pela palavra, mas começa a se basear por aquilo que falam. E aí você deixa de andar segundo a vontade e o propósito de Deus e passa a andar segundo o propósito e a vontade desse mundo. Não pensem vocês que toda notícia, toda informação que é passada na internet, ela é passada assim de maneira inocente, e aí você vai ler aquilo e você vai aprender. Não. Existem pessoas mais que, de alguma maneira, tentam controlar tudo aquilo que é passado e criar um ambiente para que se possa controlar e aí alcançar algum fim maldoso que nós não sabemos. Então, esse é o desafio. Agora, só para também não ficar no exemplo ruim, eu vou falar de Moisés, né? Lá em Êxodos 34, 28 e 29, eu vou ler com vocês, já está aí. Êxodos 34, 28 e 29. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Então, nós vemos os dois lados da história. Quando nós buscamos de Deus a direção e aquilo que nós precisamos, e não nos pautamos naquilo que o mundo traz para a gente, nas informações, nas notícias, nós passamos a viver um outro nível. E Moisés, e passamos a resplandecer a glória de Deus. Nós passamos a andar não segundo aquilo que é falado, não segundo aquilo que dizem, mas segundo aquilo que Deus determina para as nossas vidas. E o interessante é que as outras pessoas notam, né? As outras pessoas notam. A minha pergunta para vocês do que vocês têm se enchido? E uma coisa que eu tenho aprendido nesses dias como você vai saber do que você tem se enchido se para você às vezes isso não é tão claro, né? Quais são os frutos? Né? Lá em Lucas 6, 42, fala: não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente uma árvore má produzindo bom fruto. Então, a gente quer justificar sempre o que nós temos e aquilo que sentimos, né? A gente sempre arruma uma justificativa. Mas começa a ver o efeito daquilo que é trazido para você. Começa a ver o efeito daquilo dentro de você. Qual é o fruto que aquela informação ou aquilo que tem falado para você tem produzido dentro de você? Tem produzido medo? Tem produzido paralisação?
você agora decide não fazer. Eu estava conversando aqui com uma pessoa que eu amo muito, e ela comprou um carro, né? Mas ela estava com medo de dirigir. Estava com medo, porque o trânsito está louco, porque as pessoas estão violentas. E aí você fala assim, a justificativa é boa, é razoável, sim, né? A justificativa ela é ok, plausível, essa é a palavra. Mas agora você vai deixar de fazer o que você tem que fazer? Você não vai. Aí, por causa dessa prisão, a pessoa não pega o carro, não tira o carro da garagem, porque tem medo de tirar o carro da garagem, isso é um fato, e não dirige porque tem medo da violência no trânsito. E aí pronto, está criado o problema. Então, sem perceber, nós vamos sendo aprisionados por essas informações malditas. E o segundo ponto que eu quero tratar com vocês é de 1 Coríntios 15, 33. 1 Coríntios, capítulo 15, 33. O primeiro ponto é esse. O segundo é, não se deixem enganar, há más companhias corrompem os bons costumes. Em uma outra versão, né, as más conversações corrompem os bons costumes. É incrível, porque o texto ele fala por si só, né? E eu vou falar e eu vou ser muito breve nesse ponto. Mas a gente vem para a igreja, a gente recebe a palavra de Deus, a gente é encorajado, e quando a gente sai daqui, a gente deixa que alguma informação ela corrompa aquilo que nós recebemos. Ou então, nós temos uma vida correta, nós temos uma vida justa, e aí, num determinado ponto, a gente começa a dar ouvidos àquilo que nós não devemos dar. O texto ele fala bons costumes, só que se a gente fizer uma análise maior, a gente vai perceber como a informação ela tem um poder de nos influenciar. E para eu chegar onde eu quero, é o seguinte, há uns anos atrás, quando você falava em beijo gay, né, na TV e aquilo ser divulgado, causava uma discussão enorme na igreja, causava uma discussão enorme na sociedade. E aquilo os pastores iam pregar nas igrejas. As novelas, né? A gente lembra, quando eu assistia mais novela, agora nem tem mais tempo para isso, mas quando eu assistia e era dado esse tipo de coisa, ficava aquele burburinho 2 semanas antes, será que vai ter o beijo daquele casal, será que não? E aquilo causava uma discussão enorme. Só que, o que acontece? Essa informação ela foi sendo trabalhada, ano após ano, dia após dia. E de maneira subliminar, nós passamos a aceitar isso. Hoje em dia, quando você vê um casal do mesmo sexo se beijando na TV, tem gente que nem liga mais. Ficou normal. Hoje em dia, você está lá no Netflix e vai assistir seriados, tem seriados de famílias do mesmo sexo e as pessoas adotam e as pessoas até gostam de assistir. E tem crente que assiste esses seriados também. E sequer se incomodam com isso. O problema é que existe um espírito nesse século, né, que ele leva a gente a relativizar os princípios de Deus, leva a gente a relativizar as coisas de Deus tudo com base na argumentação, né? E aí a gente começa a olhar para as coisas de Deus e fala assim, Deus fala, não pode fazer sexo antes do casamento. E aí você começa a assistir TV, né? Aí está lá o programa de Serginho Grossman, aí tem lá uma mulher lá que fica falando sobre sexo, que sexo é bom, que sexo é vida, que produz isso, produz aquilo outro, e que faz bem para a saúde. Aí você vai para outro programa, vai para outro site e começa a ver, que sexo é isso, que é bom, que produz aquilo outro, e que você fica bem. Aí, aquela informação, ela começa a ficar na sua mente, aquilo, é legal, é bom. E aí, quando você se vê diante de uma situação, né, e que você tem que correr, né, e se segurar, você começa a pensar assim, poxa, tudo bem, tem os princípios de Deus, mas também tem a parte boa e tem as coisas que elas podem me beneficiar. E aí, o problema é que essas coisas são feitas aos poucos, assim, são feitas aos poucos. Se você olhar, eu fui desafiado a isso,
né? Houve um tempo em que eu comecei a olhar o tipo de crente que eu era uns anos atrás e o tipo de crente que eu sou hoje. E eu comecei a ter uma certa crise, porque eu comecei a ver que, em alguns pontos, eu estava começando a ceder às coisas desse mundo. E eram por argumentos muito, assim, persuasivos, né? E a gente começa a olhar, e os princípios de Deus, eles começam a não fazer tanto sentido, eles começam a perder um pouco a força. Mas Deus, Ele é um Deus imutável. Os seus princípios não mudam. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra que nós lemos hoje, ela é a palavra de 2.500 anos, né? Vamos arredondar aqui. E hoje, 2.500 anos, a gente pega os versículos e olhamos, lemos, e elas são perfeitamente aplicáveis. E eu acho que daqui a 10 mil anos, se a gente estiver aqui ainda, eles vão ser perfeitamente aplicáveis. Mas o problema é a nossa sem-vergonhice, né? Porque aí a gente pega e amolda a palavra, a gente amolda aquilo que está sendo dito à nossa conveniência. À nossa conveniência. E a gente não se depara com a realidade daquilo que nós temos que fazer. Romanos 12 fala, nem está aqui, né? Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto foi lido há umas 3 semanas atrás, o pastor Ângelo lhe pregou, né? Mas só para vocês terem uma noção de como a palavra de Deus é infinita, a gente lê a palavra, ela fala uma coisa, daqui a uma semana você vai ler, ela fala outra, e se você daqui a um tempo você ler, você vai entender outra coisa, porque o nosso conhecimento a respeito de Deus, ele vai ampliando. Deus, ele é um Deus infinito. A gente não consegue entender isso. A nossa limitação faz com que a gente ache que é isso e pronto, acabou, mas não é. Quanto mais a gente busca em Deus, mais Ele traz uma revelação nova, mais Ele traz coisas novas para a gente. E aí Ele fala, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Depois do que eu falei, explicar esse versículo é como se eu fosse falar tudo de novo. Mas vigiem para aquilo que vocês têm recebido dia após dia, as informações que vocês têm recebido, porque aos poucos nós vamos sermos mudados e transformados por ela. Eu quero falar agora um ponto 3. E nesse ponto 3, ele fala de um grande problema que nós temos: excesso de informação. Nós vivemos num mundo altamente globalizado, onde nós temos acesso a e-mail, nós temos acesso a notícia, nós temos o nosso celular, que a toda hora apita, o meu apitou aqui mesmo no modo avião, não sei como. Nós temos acesso a tudo isso, né? E o grande problema é que tem um versículo lá, tem um capítulo, eu vou ler esse texto, eu não ia ler não, mas eu vou ler. 2 Coríntios 4, 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando eu li esse texto, eu falei, cara, como é que eu vou botar isso na palavra, no texto? Porque isso ficou assim. E você sabe o que acontece? Me veio, eu estava aqui louvando e me veio essa palavra, essa observação. Hoje nós temos o problema de excesso de informação. E o nosso entendimento, ele não é cegado pela falta de informação. É pelo excesso. Você sabe o que acontece? Existe um limite. O ser humano hoje, ele se tornou multitarefas. Ele faz muitas coisas ao mesmo tempo. Você está aqui, às vezes está no culto, está no seu celular, está lá, manda uma mensagem. E aí você está aqui e está pensando lá no banco, está lá pensando no trabalho, no prazo. E aí o que acontece? Você não é inteiro. Está escutando essa palavra, mas não está. Eu entrei num site que falou sobre excesso de informação e eu quero ler só uma frase com vocês. A nossa capacidade de reter e consolidar estímulos e informações é limitada. Isso você pensa em um dia, né, num dia normal. Mas a nossa percepção não. Isso possibilita que a pessoa se ocupe com várias coisas ao mesmo tempo, mas com a perda da capacidade de processar adequadamente o que se está fazendo.
Então, a gente está aqui, está fazendo muitas coisas, mas não processa adequadamente. Eu acho que eu sou uma vítima, quanto mais disso. Esses dias eu comecei a pensar, o que eu fiz ontem? Eu não lembrava. Eu não conseguia lembrar o que eu tinha feito no dia anterior. Eu fui tentar lembrar o que eu tinha comido, eu não conseguia lembrar. Não conseguia. Porque a gente se enche de tantas coisas, a gente se enche de tantas coisas para fazer, que acaba não prestando atenção no essencial. Como que uma pessoa que tem muitas coisas para fazer, né, e que tem muitas tarefas, ela vai vigiar. Ela vai viver caindo, sabe quem, em armadilhas. E aí, nós seremos pessoas altamente... nós seremos fáceis de ser moldadas, vulneráveis. E aí começa a vir muitas informações, muitas coisas, e aí você não processa, aquilo vai começando a te formar, te informar, e aí você vai se tornando uma pessoa, os seus princípios, os princípios bíblicos, eles começam a a não ter aquela mesma força, aquela mesma vigência, e aí quando você percebe, você mudou. Então, a nossa cegueira, ela tem sido provocada não pela falta, mas pelo excesso de informação. Então, a primeira pergunta, uma das perguntas que eu faço para você, o quanto isso tem atrapalhado na nossa comunhão com Deus? O quanto isso tem atrapalhado na sua comunhão com Deus? Quantas vezes você, no seu dia, você pensa assim, eu vou orar, eu vou ler a palavra, ou na sua semana? E aí você senta ali e vai ter um tempo com Deus. Primeiro ponto, dependendo de como as pessoas estão hoje, elas não separam nenhum tempo para ler a palavra, para orar. Elas não separam, elas não conseguem. Elas têm muitas atividades, muitas tarefas, e ficam presas naquilo. E falam, depois eu oro, depois eu leio a palavra. Ou então, quando nós estamos lá na palavra, quando nós sentamos e separamos tempo para ler a Bíblia, para orar, a nossa cabeça vai para outro lugar. E aí a gente não consegue ter o nosso tempo com Deus. Porque a gente está preocupado, porque a gente está pensando na morte da bezerra, porque N coisas estão acontecendo ao nosso redor, e que ainda que a gente não tenha um controle, a gente quer ter o controle e quer que as coisas corram conforme aquilo que nós queremos. Com quantas coisas inúteis nós temos perdido o nosso tempo? E aí, o quarto ponto que eu quero falar com vocês é sobre disciplina, sobre organizar a sua vida. Nesses dias eu tenho levado uma surra da vida de algumas pessoas, porque a gente acaba se envolvendo com muitas tarefas e muitas coisas, e nessas tarefas a gente acaba perdendo o ponto, a gente acaba perdendo aquilo que é mais importante e o foco. Na verdade, algumas vezes nós somos omissos, porque nós vemos o que temos que fazer, nós sabemos o que temos que fazer, mas nos ocupamos e falamos, depois a gente faz isso, mas vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou dar conta. E aí, quando você se vê, você está perdido, né? E as coisas estão confusas. Estão confusas porque você não teve coragem de tomar as rédeas e dizer assim, não, as coisas têm que ser organizadas, as coisas têm que ser feitas de acordo no seu tempo, com disciplina. E aí eu quero ler o texto de Provérbios 23, 12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Vou ler mais uma vez. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Então, esse texto consiste em escolher tudo o que é essencial e de uma maneira que nós temos que fazer, escolher a que nós vamos dedicar. E aquilo que é inútil, gente, joga para fora. Joga para fora. Nessa semana que passou agora, eu falei assim, nossa, eu preciso melhorar, né? Eu preciso estabelecer aquilo que é prioridade. Eu comecei a ver aquilo que estava roubando o meu tempo, né? Tem muitas coisas ainda que eu preciso ajeitar, tem muitas coisas que a gente precisa arrumar, mas uma das coisas era que eu perdia muito tempo, sabe em quê? Vendo vídeo de YouTube. Perdia muito tempo da minha vida olhando Instagram, Facebook. Eu não estou falando que o Instagram e o Facebook é um problema. O problema é quando você faz isso de maneira desordenada, né? E aí eu comecei a me ver com mais tempo. Quando eu cortei essas coisas que dentro do que eu estava fazendo eram inúteis, porque eu via vídeos ali de
vídeos que não edificavam tanto, eram vídeos de jovens, de pessoas que viajavam e coisas do tipo, eu comecei a ver que eu comecei a me ocupar com outras coisas. E aí, eventualmente, né, durante o meu dia, eu me peguei pegando o celular e, vou abrir a Bíblia aqui e vou ler algum versículo. Porque o meu tempo começou a sobrar. E aí eu tirei aquilo que estava roubando e comecei a me encher daquilo que interessa. E só para confessar uma situação, uma vez eu comprei um aparelho celular e durante 6 meses, eu utilizei e eu jurava que ele tinha problema de bateria. Eu jurava que ele tinha problema de bateria. Aí eu falei, você quer saber? Eu vou vender, ele vale uma graninha, eu pego, vendo e me livro dele, e é isso aí, eu não perco dinheiro. Aí eu vendi para a pessoa e falei, olha, eu acho que esse celular tem um problema de bateria. Aí a pessoa foi lá, comprou o celular, né? Foi lá, levou na assistência técnica, e para o meu, assim, pro meu susto, ela falou assim, o celular é perfeito, ele funciona perfeitamente bem, às vezes a bateria dura 1 dia e meio. Eu falei, nossa, às vezes comigo durava até meio-dia, 1h da tarde. E aí eu comecei a pensar, gente, o que eu fazia com esse celular? Porque ele só durava 5 horas. E dessas 5 horas eu não produzi tanta coisa assim, eu não produzi tanto trabalho. Então, se a minha bateria ela durou cerca de 6, 5, 7 horas, eu tive um tempo produtivo aí de trabalho, de coisas úteis, de 2 horas, isso botando uma certa inflação. E as outras 5 horas, o que eu fiz das minhas 5 horas? Então, o celular, ele falou ao meu coração, né? Eu fui tocado por isso. Porque a gente não se dá conta. Existem coisas que nós fazemos, existem coisas que nós fazemos no automático e nós simplesmente não vemos. E uma coisa que mudou a minha vida, e que tem mudado dia após dia, é um processo, enfim, eu comecei a orar e a falar para Deus assim, Deus, revela para mim quais são os pecados ocultos que estão na minha vida. E a primeira vez que eu fiz essa oração foi uns 2 anos atrás, foi um negócio assim assustador, porque Deus começou a jogar as coisas assim na minha cara, é isso, é aquilo, você é assim, você é aquilo outro. E algumas vezes a gente precisa ser mudado, e quando a gente pede, Deus ele faz, né? E ele não foi bonzinho comigo, ele foi duro, assim. Ele foi duro. E naquele processo, naquelas semanas, naquele mês, foi um período de muito amadurecimento e de mudança. Algumas coisas eu tenho que confessar que a gente acaba ficando sem vergonha e acaba voltando a fazer. Mas ele sempre é muito amoroso, Deus ele é sempre muito amoroso, e ele, com as cordas de amor, ele vai lembrando, meu filho, você está fazendo tudo de novo. Você tá se enchendo daquilo que não interessa. E está deixando aquilo que interessa de lado. E aí, se a gente não dá ouvido na primeira vez, ele vai lá e intensifica, né, a maneira como ele fala. E se a gente não dá ouvido de novo, ele usa uma pessoa, mas que vai lá diretamente e fala para você, é isso, é aquilo outro, você tem que fazer assim. E aquilo te irrita, e aquilo te deixa com mal-estar, e aí você começa a contra-argumentar, e começa a falar, e começa na sua cabeça discutir. Mas tudo isso porque Deus, ele o tempo todo, ele quer nos atrair com as cordas de amor. Eu só falei de coisas ruins, assim, né? Eu só falei que hoje em dia a gente usa os meios de comunicação, e falei só de coisas ruins. Mas é uma coisa muito boa também. Se nós formos disciplinados, e se dentro daquilo que é proposto fazer, nós separarmos um tempo também para utilizarmos o nosso Facebook, o nosso Instagram, para a gente poder ter um lazer, e se o nosso lazer for assistir vídeos de YouTube, ok, não tem problema. Mas as coisas elas têm que ser feitas com disciplina, porque senão corre o risco da gente voltar, né? E aos poucos perder a essência daquilo que é Cristo, perder os princípios de Deus. E aí, aos poucos, a gente vai voltando ao que éramos antes, aos poucos nós, sem perceber, nós vamos voltando ao antigo eu e da onde nós viemos. Então, o 4º ponto, não se deixem regressar da onde vocês vieram. Há um caminho. Quando nós decidimos seguir o Evangelho, nós nos convertemos. E aí, como eu gosto de pensar nas palavras, nós estamos andando em uma direção, e aí nos convergimos o nosso caminhar, a nossa vida para uma outra direção. E é isso, a caminhada do Evangelho, a gente não termina aquilo, é um processo.
E a gente vai se convertendo, a gente vai andando e vai caminhando em direção a Cristo, até o dia que nós nos reuniremos com Ele lá na glória. Mas dentro dessa caminhada, em alguns momentos, existem coisas que nos puxam e fazem com que esse processo de conversão e que nos fazem andar e caminhar para Cristo, tentam nos puxar para trás e fazer com que nós voltemos aonde nós estávamos. Então, sejam vigilantes, vigiem. E tenham a consciência de que Deus ele pode fazer todas as coisas. Eu quero falar um último versículo aqui, Provérbios 14, 12. Provérbios 14, 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ele é um texto que, quando eu li assim, eu falo, cara, aonde que isso se aplica na minha vida? E quando eu leio esse texto, o que eu faço com isso? Porque a gente lê, a gente olha assim, mas como assim? Como que isso parece certo a um homem? Como que a gente olha, a coisa parece ser boa, mas no final conduz a gente à morte? Meditando sobre esse versículo, né? A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E há caminho que parece certo a um homem, para esse texto, para este tempo. O que eu entendi foi que algumas vezes o homem ele quer tomar as rédeas da sua própria vida. E aí, com base nos seus próprios conceitos e preceitos e naquilo que ele tem aprendido, naquilo que tem visto, ele começa a querer tomar suas próprias decisões. Um dia nós entregamos a vida a Cristo e decidimos, Jesus, toma o controle da nossa vida. Mas, em um certo momento, talvez, a gente começa a se perder e começa a ver outras coisas que não interessam. E o que a gente vê começa a despertar em nosso coração coisas que não eram para ser despertadas. E a gente começa a querer tomar as nossas próprias decisões. Porque parece o quê? Certo. E aí, um belo dia, não sei, eu vejo muito casos de jovens, né? Que eles estão aqui na igreja, são ativos, eles vêm à igreja dia após dia, eles estão aqui. Você vê o cara envolvido nas coisas da igreja. Um belo dia ele começa a fazer faculdade, depois que ele faz faculdade, ele se forma e começa a trabalhar. Nunca mais você vê esse jovenzinho na igreja. Porque nesse processo que passou entre ele sair da igreja e começar a se envolver com as coisas da faculdade e começar a trabalhar, às vezes ele não vigiou o que aconteceu. E aos poucos, durante esses 4, 5 anos, algumas coisas foram se mudando dentro dele. E aí ele começou a escolher o seu próprio caminho. Só que isso conduz a gente à morte. O problema é que, se a gente for olhar a maior parte daquilo que é trazido, a maior parte das informações que são trazidas para a gente, elas são feitas para... não só as notícias ruins, mas quando você vai olhar as redes sociais, elas são feitas para que a gente comece a olhar aquelas situações e comece a desejar. Eu quero ser como aquela pessoa. Eu quero ter, sei lá, a fama como aquela pessoa. Eu quero ter sucesso. E aí você começa a desejar aquilo no seu coração. Só que a gente fica tão cego que não consegue olhar a vida daquela pessoa que está por trás. Às vezes aquela foto é bonita e a pessoa está ali toda maquiada, toda photoshopada, mas quando você vai olhar a vida por trás da pessoa, é toda destruída, tem uma vida miserável, é viciada em drogas, é sozinha porque a fama e tudo aquilo que ela conquistou afastou ela das pessoas, não tem amigos, não tem nada, só tem o dinheiro, a fama. E aí, o que muitas dessas pessoas fazem? Se envolvem com drogas. Um belo dia, o quê? Se matam. Se matam porque não vem mais sentido na vida. O meu desafio para vocês nessa manhã é que nós vigiemos aquilo que nós temos deixado entrar, aquilo que tem nos informado, aquilo que tem nos formado. Segundo, tire tudo aquilo que é inútil da sua vida. Eu não estou falando para vocês para não verem mais Facebook, mais Instagram, nada disso, não é isso. Mas comecem a ter essa disciplina de filtrar aquilo que você vê e o tempo que você gasta com aquilo. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, se ocupem das coisas de Deus e dos princípios, porque se o caminho do homem ele leva à morte, o caminho de Cristo e a sua palavra leva à vida. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade
e a vida.